pedindo a gravação, né? Então, aí, começou a gravar agora. À vontade, Patrícia, o evento está contigo. Boa noite, meninas. Boa noite, menino, que está aqui misturadinho conosco. Como eu já falei no nosso momento troca de figurinhas, né? Estou muito feliz em ter vocês aqui conosco novamente. Quero agradecer a Deus, principalmente, a oportunidade de estarmos sempre juntas, de estarmos sempre trocando informações, de estarmos sempre buscando ser melhor. Os cursos que nós estamos trazendo foram demandas advindas de pedidos de vocês, então a gente acredita que todos eles vão estar atendendo alguma demanda, atendendo alguma necessidade nos seus municípios, e a gente fica muito feliz com isso. Agradecer aqui a presença da Elisiane, que está lá em Brasília, eu acho, não, né? No Sul. Estou no Rio Grande do Sul. No Sul, está no Rio Grande do Sul, passando frio, mas está aí conosco, no calorão aqui de quase 40 graus, viu, Elisiane? Agradecer a sua presença, agradecer a confiança nas mulheres aqui do Tocantins, dizer que nós queremos crescer, queremos aprender, queremos evoluir para sermos mulheres de representação na política no nosso estado. A gente tem aqui hoje, no nosso partido, apenas a deputada Dulce Miranda, que é uma deputada municipalista que está sempre buscando ajudar e fomentar mulheres dentro da política. Agradecer também ao nosso presidente do partido, o ex-governador Marcelo Miranda, que é uma pessoa incentivadora. Chamei ele para estar conosco na reunião, mas está em Brasília. Ele falou, não, eu estou aqui, não sei o quê. Eu não sei mexer direito com essas coisas. Eu falei, não, o senhor vai ter que pegar umas aulas com a Aeronsite para que a gente possa estar demandando mais à frente. Agradecer ao Aeronsite, secretário da Fundação Ulisses Guimarães aqui no estado do Tocantins, dizer que é muito importante esse seu acesso, o acesso que você nos deu, para que a gente possa trazer essas mulheres para esse momento de reunião. Eu não posso deixar em nenhum momento aqui de agradecer a Maia. As meninas que me acompanham, Elisiane, veio o trabalho incansável dela. Mesmo eu estando ausente, em virtude da demanda de serviços que eu estou tendo agora, ela está ali todos os dias, cuidando, estimulando, incentivando as meninas a crescerem. Então, quando a gente tem uma pessoa desse jeito, a gente se sente mais protegida para cuidar e para levar o conhecimento às nossas mulheres. Obrigada, Maia. Agradecer aqui a presença das nossas vereadoras, vereadora Ana Luísa, vereadora Dinaura, vereadora Laurinda, Sueli e vereadora... Meu Deus! Esqueci agora, gente. Maia, me acode. Ana Luísa. Não, já falei. Não, vou lembrar, me perdoa. Então, vereadora meninas, Ana Luísa. Falei da Ana Luísa, foi a primeira, minha companheira de roupa vermelha. Mas, assim, dizer que esse curso é um curso que a gente está buscando, a Aerosite, entender um pouco das rotinas e da dinâmica da burocracia do serviço administrativo, do serviço público. Muitas de nós, além da representação legislativa, que são nossas vereadoras, muitas de nós desenvolvemos outras atividades. Nós, aqui, somos mulheres empreendedoras, mulheres que estamos na frente de secretarias, ou mesmo, nós vimos aí a nossa colega Patrícia, que está numa multinacional, que está ali trabalhando, engajando e levando também a presença de mulheres nos diferentes espaços de poder. E falar que é isso, para que nós estejamos nos espaços de poder, quer seja na política, quer seja no mundo administrativo, nós temos que primeiro ter o conhecimento. E é esse conhecimento que vai fazer com que a gente seja respeitada e seja principalmente escutada. O ouvir, ele vai muito além apenas do poder, do status que a gente tem, mas vai do conhecimento, o respeito pelo conhecimento, esse sim é o que nós queremos conquistar. Passo para você, Aerosite, a palavra. Deixo um cheiro no coração de cada uma das mulheres do MDB que estão aqui. Aquelas que ainda não estão conosco, mas gostam do nosso partido, estão aqui nos acompanhando nesse momento. Sejam bem-vindas
e se filie conosco lá nos seus municípios, para que a gente tenha essa força conjunta de mulheres empoderadas. Nós sozinhas não fazemos nada, mas quando a gente se une, quando a gente se dá a mão, quando a gente se define num único propósito, nós fazemos a diferença. Somos nós que teremos que ser ouvidas lá em cima, nas nossas demandas, nas nossas proteções, nos nossos direitos. E nós contamos com vocês porque nós acreditamos nas mulheres do MDB. O MDB Mulher é o ponto de equilíbrio. E as mulheres do MDB Mulher, além de ser ponto de equilíbrio, é o ponto de unidade, é o ponto de motivação. E é vocês que fazem com que a gente sempre continue à frente. Que hoje nós tenhamos uma boa aula, que a Aerosite assuma essa sala, Aerosite. Eu não sei se a Elisiane quer fazer uma fala, mas a casa é de vocês, nós estamos aqui de visita, né, meninas? Eu gostaria de fazer um agradecimento também, se possível. Claro. Eu queria agradecer a presença das meninas. Eu vou fugir um pouco da ordem, porque eu não saco muito dessa coisa do protocolo, do ritual. Mas, assim, eu vou começar pelas meninas mesmo, porque a gente sabe que sem a presença delas, sem a adesão delas, isso aqui não aconteceria. Eu agradeço, assim, de um jeito muito meloso, porque eu sempre falo isso, deve ser muito difícil para elas olharem toda hora aquele grupo ou aquela lista de transmissão e ter aquele emojizinho de atenção, atenção, atenção. É um negócio bem redundante, bem cansativo. Então, o meu agradecimento é um agradecimento meloso mesmo, daquele assim, bem carinhoso, porque eu sei que sem vocês a gente não daria nenhum passo à frente. Muito obrigada a cada uma, as que são vereadoras e as que não são, mas vão ser sim na próxima eleição, se Deus quiser. Muito obrigada. E aí, ainda fugindo da ordem, obrigada, presidente Patrícia, pela chance de poder fazer essa convocação e trabalhar com essas meninas. Obrigada ao Aerosite, a Elisiane, a todos os outros que eu não sei quem são, porque eu não reconheço aqui na tela. Muito obrigado mesmo. E nós agora que estamos na metade dessa empreitada, ainda temos mais 2 capacitações até junho. E de antemão, eu já estou pedindo para vocês não largarem a nossa mão, não. Vamos continuar de mãos juntas, porque ainda tem 2 para virem aí à frente e a gente quer vocês aqui na sala. Meu sonho é fazer essa sala pifar, transbordar, dar um tilt de mulheres nela. A gente ainda não conseguiu isso, não, mas a gente está caminhando para isso, se Deus quiser. Obrigada, era só isso. Bom, eu vou falar só para introduzir a nossa facilitadora hoje, que é a Elisiane da Silva, advogada, diretora educacional da Essência do Saber. Né? Elisiane, que eu tive o prazer de trabalhar há muito tempo atrás, não vou dizer aqui quantos anos, só reproduzindo a nossa idade, mas é uma pessoa altamente capacitada, uma pessoa muito requisitada na Fundação Ulisses Guimarães, para palestras, cursos e oficinas, e que depois ela vai deixar aí o número dela à disposição, ou se vocês quiserem contactar para que a gente esteja solicitando alguma palestra, algum conteúdo dela, vocês possam estar fazendo. Então, Elisiane, a fala está contigo, tá, meu amigo? Pode abrir o teu microfone. Obrigado, Aerosite, mas obrigado especialmente aí a presidente Patrícia, comandante Patrícia, se ela me permite, né, porque é assim que ela usa, né, então ela comanda a gente tudo, né, então ela comanda agora aqui. Já que eu estou no sul, ela é minha comandante, comanda até assim de norte a sul. A Maia, que foi a organizadora, né, a grande... Eu sempre digo isso, que o partido, ele tem uma parte que é orgânica, né, que demanda funcionários, pessoas necessárias para ter dedicação exclusiva, porque dá muito trabalho mobilizar. Fazer política dá muito trabalho. E com isso eu quero saudar todas vocês que não se acomodaram, porque... Pessoal, a mulherada, né? Vou falar para as mulheres, o Aerosite vai me desculpar que eu vou falar para as mulheres, né? A grande expectativa é que atrás de um grande homem venha uma grande mulher. Vocês já ouviram essa frase? Não tem nada de atrás. Não tem nada de atrás de um grande homem. Nós somos homens e mulheres, ninguém é mais e nem menos. Nós somos seres humanos
biologicamente com as mesmas condições. Na verdade, as mulheres são as grandes guerreiras, porque o serviço doméstico é nosso. Então, tu tem tudo que tu tem na rua e ainda mais criar filhos e controlar a casa. Então, parabéns a cada uma de vocês, das 28 que estão aqui nessa sala hoje, para discutir gestão pública. E a nossa pauta encaminha para este lado. Eu vou pedir aqui licença que eu vou ficar num pedacinho da tela, porque eu quero compartilhar com vocês a nossa palestra, né, sobre a questão da gestão pública neste novo normal. Na verdade, a pandemia inicia, se tinha uma expectativa que era 15 dias, que era 20 dias, não vai ser um mês, não vai dar para abrir. Algumas pessoas começaram a negar que isso não era tão grave, mas o fato é que nós vivemos uma outra realidade. Uma outra realidade sanitária, mas nós vivemos uma outra realidade financeira e viveremos uma outra realidade antropológica. Deixa eu só ver se eu consigo deixar a minha tela um pouquinho menor, porque eu parei de ver vocês e eu queria muito ver vocês. Parei um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer uma mágica aqui. Não consegui. Então tá, só porque se alguém levantar a mão eu não consigo vê-las, tá? Porque eu estou vendo a tela que eu estou apresentando para vocês. Pode deixar que eu interfiro e te falo, tá? Elisiane, eu não sei se é no meu computador aqui, eu tenho tipo alguma coisa em cima do texto, não sei se é para todo... tirou. Ficou, obrigada. Era a telinha do programa. Ó, agora acho que está legal, né? Tá. Bom, então vamos lá. Então, qual é que é o grande desafio, né? É uma mudança sanitária que vira uma mudança econômica, uma crise econômica, e além da crise econômica vem a crise antropológica. O que é isso? As pessoas não vão voltar a viver como em dezembro de 2019. Muitas coisas vão mudar e aí o mercado de trabalho vai mudar. Uma jovem me disse o seguinte: eu sempre sofria horrores com rinite e gripe no inverno. Depois que eu comecei a usar máscara direto, eu não tive nada o ano passado. Eu acho que mesmo que a gente volte, eu não vou deixar de usar máscara. Porque ela sentiu diferença nas alergias dela e as questões que ela tinha de rinite. O que eu quero dizer com isso? Que muitas coisas vão mudar e com isso mudar as profissões. A administração pública não está diferente disso, tá, gente? O que se espera de um bom gestor? E aí eu deixei na tela esse tempo todo isso aí, porque isso é muito antigo, mas é a coisa mais verdadeira que se tem em administração pública. Quem faz gestão pública administra o que é dos outros. Então, se espera que ele faça da melhor forma, com os menores riscos. Isso significa dizer que, às vezes, pode ser uma ferramenta até que cause um desconforto, mas se no futuro for o melhor para a criança, ela tem que ser usada. Então, na administração pública, vocês imaginem o seguinte: hoje vocês usam aplicativo aí, usam Uber, talvez alguns usem iFood para pedir comida, tem aplicativos que são muito usados, como o WhatsApp. Imagina se eu dissesse para vocês: não, termina o WhatsApp, quando precisar, liga.
vocês iam dizer, não, mas eu já estou acostumada aqui é baratinho, eu nem pago nada, só tem internet. Então, tem coisas que vêm para mudar e na administração pública isso será necessário. Informatizar a administração pública é uma necessidade para dar resposta rápida ao cidadão. Ah, mas vai sair caro no início. Ah, mas as pessoas não têm acesso à internet. Tudo bem, mas depois de 1 ano, 2, as pessoas vão ter condições de entrar num aplicativo e acompanhar aquilo que elas pediram quando vai ser realizado. Então, o que nós precisamos hoje, em se falando de administração pública, é ter essa... Tem que acertar no meio, né? Sentei sozinho. Tem que fechar... Isso, obrigado, Aerosite. Nós temos que ter essa lógica. A administração pública, ela tem algumas coisas que nunca mudam. A primeiro é que as relações de igualdade não é que todo mundo é igual. Porque se todo mundo fosse igual... Só um minutinho, pessoal. Desliga o som aí. Ah, tá. Obrigada. É uma musiquinha aqui no fundo. Então, assim, vamos lá. As relações de igualdade... elas não querem dizer que as pessoas são todas iguais. Para receber o Bolsa Família, o que a gente diz? A pessoa não tem que ter renda, tem que ter filhos. Isso a gente chama de critérios. Mas não é todas as pessoas que têm direito. Terão direito as pessoas que respeitam os mesmos critérios. Então, para quem é vereador e está na sala, e eu vi que tem bastante vereadoras, um bom projeto que respeita a igualdade é um projeto que tenha... Deixa ativado. No caso, lá está escutando, né? Não estão me ouvindo, estão? Estão, né? Eu tô. Tá. Então, mas ela começou, tem que terminar logo. Hein? Então, abre o microfone teu de novo, dizendo, toda vez que houver uma interferência demorada, Elisiane, abre o teu microfone de novo. Abri agora. Abri. É que daí volta aquela telinha, né? Tá, apaguei. Então, todas as vezes que vocês tiverem na questão de administração pública, pensem nessa questão dos critérios de igualdade. A segunda questão é que quem administra para um coletivo. Então, a gente não administra para o partido, muito menos para os parentes, muito menos para 1 ou 2 pessoas. As ações de quem faz gestão pública têm que ser para a comunidade. Para todos? Não. A gente tem que respeitar as desigualdades, que nem foi falado antes, mas tem que ser pensado sempre coletivamente. A terceira questão é que quem faz gestão pública exerce poder. Então, ele tem que ter muito cuidado para não exorbitar do poder. Uma mãe tem o dever e o poder de educar uma criança, não pode espancá-la. Então, o poder é algo que tem que ser exercido com moderação e sem excesso. Por quarto, nós temos que tudo que se faz na administração pública, a gente faz com leis. A gente chama de políticas públicas. Então, se existe distribuição de mamografia, é porque tem uma política pública que diz que todas as mulheres têm direito a fazer exame de mamografia. Então, quando a gente faz política pública, quem é povo tem que saber quais são as políticas públicas que estão sendo oferecidas. Quem é legislador tem que saber construir uma política pública. Os nossos cursos que nós temos na Fundação do Poder Legislativo, eles ensinam a fazer leis. Como é que eu pego aquela minha vontade e faço ela virar uma lei? Nós podemos, Aerosite, presidente Patrícia, fazer uma fala sobre isso, só com vereadoras. Como é que eu faço leis? Vocês trazem os problemas de vocês, nós vamos discutir os problemas, como eu faço para isso virar uma política pública.
tem que ter recurso no orçamento, depois tem que construir a lei, tem que botar na LDO, tem que fazer audiência pública. É meio complicadinho, mas é a função de um vereador que faz leis, construir políticas públicas. E quem está no executivo, muito mais, né? A quinto destaque que eu faço é que toda administração pública, ela precisa ser transparente. Não há a possibilidade de anonimato. Então, se é público, todos têm direito a conhecer, todos têm direito a saber, todos precisam ter acesso às informações. A sexta pilar, e daí ele está em letras maiores, porque ele é, digamos assim, um princípio norteador do direito público, é que a supremacia do interesse público se sobrepõe ao interesse privado. Vamos lá. O que isso significa, Lisiane? Significa dizer que o prefeito pode desapropriar uma terra que pertence para alguém. Como assim? Ele não pode meter a mão no que é meu? Pode. Se for para um bem maior, se for para uma questão coletiva, pode. Eu tenho uma casa do lado do posto de saúde. E agora o prefeito quer ampliar o posto. E daí, para ampliar, ele tem que desapropriar a casa do lado. E aí ele vai ter que me indenizar, vai ter que pagar uma indenização justa e tudo mais, mas ele pode desapropriar. A segunda questão é o princípio da finalidade. Tudo que a gestão pública faz tem que atingir um fim. E esse fim tem que ser público. Então, nem sempre aquilo que está nas leis, eles respeitam esses dois princípios, do interesse público sobre o interesse privado e o princípio da finalidade. Quem faz gestão pública tem que ler e estudar. E aqui, pessoal, já faço um grande chamamento. O mundo está mudando muito rápido, é muita informação, mas essa muita informação também tem muita informação errada. Então, nós precisamos estudar muito. Você sabe por que nós precisamos estudar? Essa foto que está aí do lado é a foto de um ser humano fora da Terra. E não é de agora. Desde 2020, existe uma estação espacial experimental que orbita a Terra. Então, fazem 20 anos que nós temos terráqueos morando fora do planeta Terra. Mas tem pessoas que elas querem ficar como sempre foi. E aí nós temos esses resultados aí na questão educação. Nós não conseguiremos resolver o problema do desemprego, do desenvolvimento econômico, de uma renda legal. Não estou nem falando de luxo, estou falando de uma renda sem privações, sem faltar para o mínimo, sem que passe pela educação dos nossos adultos, não estou nem falando das crianças. Por quê? Porque com a chegada dessa tecnologia muito rápida, as pessoas vão perder os empregos. E elas só serão recolocadas se elas tiverem uma atividade que as pessoas precisam comprar. Vou traduzir isso num exemplo. Eu moro numa cidade próxima de Porto Alegre e tem cooperativas aqui. Uma das cooperativas é a Cooperativa Rural de Abastecimento. Então, os agricultores, eles plantam e entregam na cooperativa. Eu chegava lá na cooperativa e tinha sempre uns 15, 20 homens que era o pessoal que descarregava e carregava caminhões. O dia inteiro o serviço deles era carregar e descarregar, carregar e descarregar, carregar e descarregar. Pois bem, cheguei lá na cooperativa, tudo vazio. Chamei por um moço. Ô, pessoal, tem alguém aí? Aí uma voz lá, tô aqui nos fundos. Eu conheço o pessoal da cooperativa, entrei e fui indo em direção aos fundos.
Cheguei lá, tinha um operador com uma empilhadeira. Não preciso dizer para vocês o que aconteceu. Eles compraram uma empilhadeira e demitiram os moços que carregavam e descarregavam o caminhão. Agora tem uma empilhadeira, o caminhão chega, a empilhadeira encosta, descarrega todo o caminhão bem rapidinho e o caminhão vai embora. Então, nós precisamos fazer uma reflexão sobre a questão da educação. Porque a pandemia agravou esse quadro. Quem tem, cada vez tem mais acesso, e quem não tem, cada vez tem mais dificuldade para adquirir conhecimento, que é a matéria-prima para ganhar bem. Ah, fulano ganha bem. Sim, ele está numa profissão que deriva de um conhecimento. O conhecimento pode ser empírico, agricultura, tem que ter conhecimento. Eu, Lisiane, saio da cidade e vou para a agricultura, se eu for plantar qualquer coisa, vai morrer tudo. Porque tem que ter um conhecimento, pode ser empírico. O que eu estou dizendo é que as pessoas vão precisar saber muito sobre aquilo que elas fazem, porque vão ter muitas pessoas desempregadas. Então, se eu não souber fazer muito bem o que eu faço, outra pessoa vai tomar o meu lugar. Então, formar as pessoas é uma obrigação do poder público. Nós temos um curso que é Mulheres em Movimento. E o Mulheres em Movimento diz respeito só a esse ODS aqui, ó, igualdade de gênero. Só que a ONU, em 2015, então já faz 5 anos, eles estudaram muito, o mundo inteiro, tá, gente? É o mundo inteiro. Não é coisa que eu tirei da minha cabeça. O mundo inteiro disse o seguinte: para as pessoas serem felizes e ter um desenvolvimento pleno, que é o desenvolvimento sustentável, nós precisamos erradicar a pobreza, combater a fome, dar saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável, energia, trabalho, inovação na infraestrutura e na indústria, redução das desigualdades, cidades mais sustentáveis, consumo e produção responsável. Não dá para terminar com o planeta para consumir. Eu tenho que consumir e eu tenho que dar fim no meu lixo, eu tenho que resolver as coisas do consumo. Uma ação contra a questão das mudanças climáticas. Água, nós precisamos de água em abundância, sem água não se tem vida. Nós precisamos preservar a vida na Terra, precisamos paz e justiça com instituições eficazes e, por fim, parcerias e forma de implementação que não seja exclusivamente o governo. Então, nós estamos falando que quem administra, vereadores, prefeitos, não precisam inventar a roda. Eles precisam pegar esses objetivos sustentáveis e trabalhar. Cada objetivo desse desmembra em 3, 4 ações, que são ações que são necessárias de nós fazer nas nossas comunidades, para que as pessoas tenham minimamente uma vida digna. Reduzir as desigualdades vai ser o grande desafio, porque com o auxílio emergencial ficou visto que quem tinha mais acesso à tecnologia, quem era mais jovem e mais informado, foram os que primeiro foram beneficiados. Porque se cadastraram primeiro, porque tinham conta bancária, porque conseguiam sacar pelo telefone celular, fazendo transferência. E justamente as pessoas que tinham uma situação mais desfavorável foram os que mais passaram trabalho na aglomeração da fila da Caixa Econômica, a ponto de muitos terem contraído a doença quando tentavam se salvar da mazela que é a crise econômica. Então,
Eu tenho essas imagens aqui, que são imagens que são responsabilidades públicas. Esse cartaz, estamos sem tempero na merenda. Pedimos doação de sal, alho, óleo e cebola, é de uma escola de São Paulo. Vocês acham mesmo que o estado mais rico da federação precisa pedir para os pais para que os pais levem alho, sal, óleo, cebola e pimenta? Vocês acreditam que um ginásio como esse, que é feito para abrigar jogos, crianças usar no contraturno, tem cabimento que um poder público deixe ele desmanchar? Ou que as pessoas não tenham uma condição de uma vida minimamente digna, porque elas não têm acesso ao emprego, porque foi lhes negado uma formação, e sem formação, muitas vezes ela não consegue o emprego? Que essa mazela chamada droga, que não há uma fórmula de controlar as nossas fronteiras. A droga não é no Brasil, a droga vem de fora e vem pela fronteira. Como é que a gente não consegue, um país não consegue por anos a fio? Não estou falando de nada da agora, tá? Eu estou falando de problemas que sempre existiram, mas que eles continuam existindo. E político não pode dar explicação. Político tem que resolver. Sabe por que político tem que resolver? Porque quando a gente visita a casa das pessoas, a gente diz para elas que a gente vai resolver a vida delas. E então a gente precisa fazer essa entrega. Essa questão da pobreza ter voltado é um problema que precisa ser atacado rapidamente. É com auxílio emergencial? Acredito que sim. Se chama de renda básica. Por quê? Porque quando tu distribui a renda básica, o recurso vai direto na mão das pessoas. E elas gastam nas comunidades. E daí aquece. Aí aquece o comércio, começa a gerar emprego, e daí sai daquela situação de baixa renda, que é o que gera baixos impostos, porque senão, quanto menos as pessoas consomem, menos impostos tem, quanto menos impostos tem, cada vez piora muito mais a crise do Estado. Mas essa não é a nossa pauta aqui, eu não vou entrar nela, mas é uma pauta de dizer que compete ao poder público resolver. A ciência, gente, ela é fantástica, mas são as decisões políticas com base nos dados científicos que resolvem a vida das pessoas. Não vai ser um computador ou uma máquina que vai fazer uma política pública. Quem faz a política pública são as pessoas que estão aqui nessa sala, que vão decidir uma coisa. Nós vamos comprar um aparelho de mamografia que custa aproximadamente 70 mil, ou nós vamos trocar a Hilux do prefeito? Porque a dele está muito velha, não dá para andar, ele precisa de um carro novo. Tudo nessa vida é interesses, valores e tomada de decisões. O Harari é uma das pessoas, uma das maiores sumidades sobre estudo da evolução humana, um cientista. E ele diz o seguinte: quem toma decisão são políticos. É a política que toma decisão. É a política que decide se terá ou não oxigênio no hospital. Não é uma máquina que toma essa decisão e não é uma pesquisa, é uma pessoa. Então, nós precisamos ter interesses e valores, e para isso a gente precisa ter a ciência, sim, para ter os dados, mas são as decisões políticas que resolvem a vida das pessoas. Eu vou mandar uma emenda parlamentar para tal lugar para construir uma creche. É uma decisão política. Existe a necessidade, as mães precisam de creche, mas tem que ter um político que vai lá e toma essa decisão política. E nós, nos municípios, podemos fazer muito. Não podemos fazer tudo, é verdade. Muita coisa é o Estado e muita coisa é a União. Mas nós podemos fazer muito. E nós precisamos fazer muito. Porque são muitas as dificuldades.
São os políticos que devem equilibrar considerações médicas, econômicas e sociais. Então, a gente ouve os cientistas, ouve os economistas, ouve os médicos, ouve o povo e é o político que toma a decisão, certa ou errada. Quando dá certo, os políticos querem os méritos. Quando dá errado, a responsabilidade também é nossa. E eu digo nossa, de todos nós que fazemos política. Porque a gente peca ou por ação ou por omissão. Ou porque bateu palma ou porque ficou quieto. Então, nós precisamos, na política pública, garantir esses 3 pilares. 4, desculpe. São os fundamentos da nossa república. Uma sociedade livre, justa e solidária. Não dá para uns ter tudo e os outros não ter nada. Não dá para um andar de jatinho e o outro não ter arroz e feijão. Não dá para um prefeito achar que esse problema da pandemia também não é dele. Ah, mas ele vai fazer no limite dele. Sim, no limite dele, mas ele tem que fazer. O prefeito aqui do meu município é um municípiozinho pequeno. Nós não temos hospital. Ele fez o quê? Então, assim, ele tem uma UBS, que é uma unidade básica de saúde. Atendia psicólogo, tinha farmácia, tinha isso. Ele tirou tudo, botou tudo para outros lugares, deixou o posto só para Covid. Tinha 5 leitos, ele passou para 15. E pelo menos aquele oxigênio, que não é a intubação, mas aquele oxigênio que vai pelo nariz, sabe? Que bota mangueirinha e tal. E aquelas pessoas que precisam tomar medicação na veia, elas têm onde ficar antes de ir para a vaga do hospital. Nós precisamos garantir desenvolvimento nacional. Então, sim, o Tocantins tem que receber mais que São Paulo, porque precisa mais. Então, tem que receber mais. Nós não podemos admitir, olha que eu estou no Sul, um estado extremamente arrogante, que fica achando que tem que distribuir igual. Não tem que distribuir igual. Se aqui tem desenvolvimento, é porque em algum momento veio mais recurso para cá do que foi para o norte. Ah, foi há 20 anos atrás, foi há 30, foi há 50, não interessa. O Brasil tem que crescer todo ele junto, igual. É isso que diz a nossa Constituição. E nós precisamos, sim, erradicar a pobreza. Ah, mas aí nós vamos criar um monte de gente que não quer trabalhar. É mentira. As pessoas querem trabalhar, mas foi negado para elas uma boa educação quando elas eram pequenas. E daí elas não conseguiram terminar os estudos. E daí agora elas não têm uma colocação. E aí não tem cabimento que uma pessoa tenha direito a ter do poder público muito, enquanto outros ficam sem nada. Quem não viu os escândalos do camarão no STF ou do leite condensado, sei lá onde? Quem não viu? Quem não ouviu? E aí vão dizer que o problema é o Bolsa Família, que é 100 e poucos reais? Não, não. Nós precisamos ter renda básica, sim, porque o direito mínimo de subsistência é justiça, e é isso que está na Constituição. Ulisses Guimarães é um MDBista, e ele dizia o seguinte: não haverá democracia sem a democracia do alfabeto e do arroz com feijão. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que todo mundo tinha direito à escola de qualidade, à democracia do alfabeto. E todo mundo tem direito a comer. Então, isso está escrito na nossa Constituição. E, por fim, as pessoas são iguais, homens, mulheres, pretos, brancos, índios, homossexuais ou não, criança, jovem, idoso, não interessa. Todos nós somos iguais, seres humanos, com os mesmos direitos, as mesmas obrigações. Então, não deixem as pessoas
perpetuar distorções. Nós precisamos modernizar o serviço público. Nós precisamos que as carreiras de Estado sejam definidas. Precisam ser todas? Talvez não. Se fala em reforma administrativa para mudar os absurdos dos grandes salários, sim. Mas tem carreiras que têm que ser públicas. Tinha gente antes da pandemia falando em privatizar o SUS. Vocês imaginem se o SUS tivesse sido privatizado. Então, esse quadrinho que está aqui do lado mostra que países muito desenvolvidos, como os da OCDE, que são os países que estão numa zona de comércio internacional do primeiro mundo, 17% do orçamento deles eles gastam com servidores. No Brasil é 12%. Então, não há também tanto esse inchaço da máquina quanto algumas pessoas tentam apregoar. Água é vida. Tem gente que quer privatizar a água. Então, são reflexões que quem faz política precisa fazer. Por fim, eu volto a temas um pouquinho mais técnicos. E essa palestra que está aqui, eu vou passar esse material para o Aaron Site para ele mandar para vocês e a Maia poder botar aí nos grupos de WhatsApp, tá? Mas a administração, vocês imaginem ela como se fosse uma coisa circular, que sempre tem que ter controle. Então, primeiro tu recebe as informações, a gente chama de coletar dados ou fazer diagnóstico. Com esses dados e esse diagnóstico, eu vou tomar alguma decisão. Quando eu tomo a decisão, vai ter um resultado, eu tenho que comparar esses resultados, como é que estava antes, como é que estava agora. Ah, a política que eu desenvolvi, ela é boa ou é ruim? Ah, ela é uma política boa. Preciso de ajuste? Ah, mas preciso de ajuste, ajustamos. Depois eu volto a colher dados, que vai gerar informações, e isso está sempre se retroalimentando. Então, fazer política pública deriva de muito trabalho. Não basta só ter boa vontade. Eu tenho um problema no meu bairro. Qual é o problema? Falta creche. Eu preciso saber, como vereadora, como é que eu construo uma creche na cidade. Lá no meu bairro. Ah, mas isso é coisa do prefeito. Não é. Quem aprova a LDO, que é o orçamento, é a Câmara. E na hora da aprovação do orçamento, tu pode dizer que o dinheiro não vai para aqui e vai para ali. Mas tem que estudar daí para entender e saber fazer isso. Nós, da Fundação, estamos aqui com esse objetivo. Esse é o nosso objetivo. Capacitar as pessoas do MDB para que, quando elas cheguem no poder, elas consigam desenvolver aquela política pública que vai tornar a vida das pessoas melhor. Então, nós voltamos a alguns conselhos, de novo, do Harari. Sempre que você coletar dados, eles pertencem às pessoas. Então, eles não podem nem ser usados para outros fins e não podem ser manipulados para controlar ou para prejudicar as pessoas. Terceiro, isso aqui é uma questão muito técnica, tá, pessoal? Da questão de dados. Porque coletar dados tem uma lei de proteção dos dados, que é aqueles escândalos do Facebook que pegam os dados da gente e vendem e tal. Segundo, vigilância, ela tem que ser em todos os sentidos. Se, por um lado, vocês entregam os dados de vocês para o poder público, o poder público tem que mostrar todos os dados dele para a sociedade através da transparência. Se a vigilância for apenas o poder público controlando o cidadão, isso é um caminho muito forte para a ditadura. Então, o caminho tem que ter duas mãos. E esses conselhos não são nacionais, eles são conselhos internacionais, da onde se desenvolvem as grandes economias. Muita transparência nas informações. Por fim, nunca concentre todas as informações em um único lugar. Isso se chama monopólio de dados. E alguém, em algum momento, pode tentar fazer algum tipo de receita para que esses dados fiquem na mão de uma única pessoa. Ela pode, inclusive, ser um empresário.
Ah, os nossos dados estão só com o Facebook, só com o Google. Isso é certo? Não sei. O Harari diz que não. Que a gente tem que a informação tem que estar em múltiplos lugares. Não pode estar na mão de uma única pessoa, de uma única corporação. Aqui eu trago um resuminho bem básico de como é que se faz uma boa gestão. A gente tem que controlar a despesa, mas a gente tem que controlar a receita. Voltamos para o nosso exemplo lá do mamógrafo. Meu município precisa de um mamógrafo. Quanto que custa? 70 mil. Se tiver um único funcionário, às vezes tem muito mais que isso, vocês sabem disso. Um único funcionário que receba 4.500 e que não entregue um bom serviço para a comunidade, porque os servidores devem entregar serviço para a comunidade. Não, o cara nem aparece, nem mora aqui no município, mora lá em Palmas. Pois bem, ele custa no ano 72 mil. Entre salários, férias, 13º, encargos, FGTS. Por outro lado, se um prefeito não cuida da receita, e o ISS é uma receita municipal, isso aqui não é dizer que os prefeitos têm que aumentar a carga tributária. Eles só têm que fazer a carga tributária ser justa para todos. Com 50 economias só 50. Se elas pagassem R$250 por ano, nós teríamos 150 mil em um ano. Daria para comprar 2 mamógrafos. Com isso, a gente diz o seguinte: não acreditem em quem fala que se for privado é melhor. Foi só vir a crise econômica que todos os empresários pediram socorro para o poder público. A solução sempre é pública. Então, para nós tirar o nosso Brasil da desigualdade, a solução tem que ser uma solução que passe pelo poder público. Municípios, Estado e União, unidos pela redução, agora nesse momento, pela vida, né? A nossa primeira preocupação agora tem que ser que os nossos irmãos, os nossos familiares não morram. Depois, que eles tenham direito ao emprego. E depois, que a gente reduza a desigualdade. Porque todos nós somos brasileiros e o poder público tem que nos entregar uma solução para resolver essa situação. Com isso, eu fico à disposição de vocês para as perguntas. Bom, deixa eu abrir. Deixa eu te solicitar aqui o controle da tela. Tá, é para mim permitir, é isso? Não, eu já consegui, né? Agora eu estou com o controle. Tá, eu não tinha tirado a apresentação, né? Isso, eu vou colocar aqui daquela maneira que estava antes, para ficar fácil a visualização. Tá. E você poder responder aí as pessoas olhando no rostinho delas aí. Quem não quiser abrir aí o vídeo, pode fazer a pergunta também online. Se quiser fazer a pergunta levantando a mão, né, pela ordem, nós vamos dar aí a fala para as pessoas que estiverem levantando a mão primeiro. Mas a Gisele está aí à disposição de vocês. Claro, mas não preocupa não, acho que foi interpretação errada da equipe. Deixa eu ver aqui, deixa eu silenciar. Passou. À vontade, a Gisele está aí, vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem, tá? A vereadora Dinaura está com a mãozinha dela levantada, eu estou esperando levantar aqui, está levantando na tela já, né? Pode falar, Dinaura, está contigo.
Eu só queria aqui enfatizar uma fala que eu assisti a palestra do Tribunal de Contas, ela se referindo aí também que, certo ou errado, a responsabilidade da nossa política. E realmente, ele deu exemplo, por exemplo, de uma criança que tem problema de asma e vai até a UBS, e chega lá, morre porque não tem a Berotex. A responsabilidade de todos, do secretário de saúde, nossa, ativos, precisamos fiscalizar e cobrar, e do prefeito. Realmente, nós, políticos, precisamos nos integrar mais, nos dedicar mais, porque nós realmente somos os responsáveis por todas as coisas, assim como você disse. Parabéns. Obrigado, vereadora. É exatamente isso, né, gente? Porque assim, ó, às vezes o detalhe é a vida e a morte. E se fosse o meu filho que precisasse de Berotec? Uhum. E se eu não tivesse R$13, 15, 20, não sei quanto é que está um tubinho de Berotec? O meu filho merece morrer porque eu não tenho R$13? Então, tem algumas coisas que elas estão muito erradas. E é muito fácil dizer, isso não é problema meu. Nós precisamos resolver. Nós precisamos minimamente resolver. Se não resolve hoje, tem que ter uma data para resolver. Não tem posto, mas em 1 ano vai ter um posto de saúde. Então então vamos lá, vamos reservar recurso no orçamento. Não tem hoje, mas nós vamos licitar e daqui 60 dias vai ter. Mas tem que dar uma solução mínima. Com certeza. Bom, a Maia agora está com a fala. Então, na verdade, eu vou só fazer uma contribuição no sentido do que eu enxergo como gestão pública. Eu temo, às vezes, quando se discute sobre gestão pública, por soar essa palavra gestão e pública aos ouvidos das pessoas de uma forma já culturalmente falando muito corriqueira, se resume num entendimento, a grosso modo, de que gestão pública é uma responsabilidade única e exclusiva dos políticos. E aí eu tenho um ponto de vista voltado para isso, diferente. A Edinaura vai concordar comigo, porque nós somos colegas de gestão pública municipal numa especialização. E, paralelo a isso, a gente já participou de algumas gestões públicas, independente de ter estudado isso ou não. Nós enxergamos a gestão pública como uma responsabilidade tão coletiva, mas tão coletiva, que para chegar nas mãos dos políticos, no meu ponto de vista, já é o último caso, porque, afinal de contas, somos nós que os colocamos lá, é uma escolha nossa. Mas, ao meu ver, a gestão pública começa dentro do nosso conhecimento pessoal, é onde a gente deveria se dedicar a estudar mais sobre isso, porque gerir o que é público não é só tornar as ações publicadas, tornar as ações efetivamente prontas. Até chegar nesse ponto, tem toda uma roda que gira para que essas coisas aconteçam. Gerir o que é público vai desde o momento das nossas escolhas, os políticos que estão à nossa frente. Então, só essa colocação que eu gostaria de deixar, essa observação, essa reflexão, porque a gestão pública ela nos cabe também enquanto estudiosos que somos. A gente pode fazer uso disso nas nossas graduações, nas nossas especializações, nas nossas teses de mestrado e por aí vai, porque quando nós nos fomentamos dessas informações e desses conhecimentos, nós estamos fazendo gestão pública independente de nós estarmos com algum cargo político ou não. Conversei com a Vilde essa semana sobre gestão pública, ela toda empenhada, eu acho que ela está na sala com a Dirlene, toda focada e
demonstrando uma ansiedade enorme para chegar ao dia de hoje, por conta do tema que ela acha lindo, né Vilde? E ela tocou no assunto que tocou bem no nosso ego, porque ela falou assim, eu sou apaixonada por gestão pública, porque meu sonho é tomar total entendimento do que é fundo participativo, recursos, fundo de assistência, fundo isso, fundo aquilo, eu chego a me arrepiei, porque nós não somos políticas, nós somos estudiosas e apaixonadas pela gestão pública, entende? E eu fiquei muito emocionada quando a Vilde falou isso, e até relatei para ela algo que ela não sabia, eu perguntei para ela. Vilde, você sabia que a Coronel Patrícia, por quase 4 anos, foi a gestora dos fundos de assistência social no Tocantins? Você sabia que por quase 4 anos a Coronel Patrícia e uma equipe dela, que inclusive está parte da equipe aqui na sala agora, Rosana Trindade, eu também estava com ela, a gente ficou à frente de recursos voltados para assistência social no estado do Tocantins, fora outros recursos, né? A gente geriu essa área e a gente não é política, a gente estava lá na condição de técnicas ou estudiosas que somos. Então, só para fechar essa fala que já está estendendo demais, a gestão pública ela não se resume única e exclusivamente aos políticos que lá estão. Ela começa dentro da nossa casa, no momento que a gente se propõe a tomar conhecimento do que é gestão pública, estudar sobre o assunto e fazer as nossas escolhas corretas no que diz respeito à escolha dos gestores do bem público. Era só essa contribuição. Obrigada. Maia, muito obrigado. Fantástica essa observação. Quando a gente fala ali dos... eu acho que está reverberando o Iron Site, acho que tem que... Isso. Então, fantástica essa colocação. Quando a gente fala ali no controle, é exatamente isso, né? Existe muitas possibilidades do cidadão participar da administração pública. Os fundos e os conselhos é uma forma de participação, né? O mandato, votar, é outra forma de participação democrática. O participar de uma audiência pública é uma outra forma de participação. Então, indiscutivelmente, a cidade e o compromisso, eu sempre digo, né? O lugar onde todos querem morar é uma responsabilidade de todos construírem esse Brasil. Não dá não é transferir a responsabilidade. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte. Muitas pessoas descartam o lixo da sua casa, pegam um sofá e colocam na frente da casa como se alguém tivesse que dar destinação para aquele sofá velho. Que, na verdade, a legislação determina que tu é responsável pelo descarte daquilo que tu consome. O poder público, então, estabeleceu que tem uma coleta daquele nosso lixo orgânico e tal. Mas se eu estou fazendo uma construção, uma obra, uma troca de um móvel... Eu só estou dando exemplos para que fique assim, muito claro que pequenas coisas no dia a dia da cidade interferem diretamente na participação efetiva do cidadão. Né? Efetiva do cidadão. Dirlene, contigo a fala. Então, como eu falar eu tenho um microfonezinho aqui aberto. Deixa eu ver aí. Eu gostaria de reforçar o que a Maia falou. Um minutinho. Eu gostaria de reforçar o que a Maia falou no sentido de... Meu Deus, peraí. Isso. Aerosite é porque tu está compartilhando a tua tela que está dando isso. Peraí. Um momento. Não precisamos fazer nosso... Ué? Peraí, um momento. Isso. Então, reforçando o que a Maia falou, a população... Estão me ouvindo? A população só pode cobrar aquilo que tem conhecimento, né? E o que vocês estão fazendo, eu acho muito bacana. Até tinha conversado com a Adriana, que está presente no curso, e também com a Dilene, que hoje o que a gente pode fazer é
se informar através, além da internet, está aí para ajudar. Vocês estão fazendo um trabalho muito bacana de poder disponibilizar esse conhecimento para a gente e outras pessoas que às vezes que estão também no grupo não têm conhecimento nenhum, mas a partir de agora que a gente sabe a quem cobrar e o que fazer, que tipo de conhecimento buscar, então isso já faz uma diferença. Ninguém cobra aquilo que não sabe, entendeu? Por isso que a política é o que é hoje. Se todo mundo se interessasse, se as pessoas se interessassem, mas assim, o comodismo é muito grande. Né? Quer completar alguma coisa, Juliana? Nós passamos por uma experiência traumática durante as eleições, né? Uma situação até de ridicularização, por falta de conhecimento de algumas legislações, de alguns direitos, né? E a gente teve uma oportunidade de uma mulher, né, falar que eu estava sendo ridícula por ser candidata e defender o empoderamento feminino, né? Que se eu fosse uma mulher que representasse a classe feminina, eu estaria defendendo as mulheres fazerem laqueadura e não entrar na política. Eu e a Vil tivemos uma surpresa assim, meio assustadora, né? Um choque, né? Um choque, porque a gente não esperava isso, né? E você ser chamada de ridícula assim na cara é um pouco complicado, né? E eu fui argumentar as questões sociais da inclusão da mulher. Porque ela defendendo a mulher fazer laqueadura aos 18 anos. Eu falei, eu não sou médica, eu sou política, né? Tem as questões de saúde, tem as questões sociais, e algumas argumentações dela me pegaram desprevenida, por falta de conhecimento até de diretrizes, né? De legislação. E a gente, daquele dia, decidiu, né, buscar conhecimento, já para não se ver mais rendida com algumas argumentações, alguns questionamentos, algumas perguntas, porque cobrar, criticar, desmerecer é muito fácil. Agora, você ir lá, tomar uma iniciativa e começar a fazer diferente, aí é uma situação que poucas pessoas estão dispostas, né, a dar a cara a tapa. É isso aí, pessoal. Obrigada. Boa noite. A gente fala muito isso hoje. Desconstruir é muito fácil, né? Bom, Patrícia, que eu acho que não é Patrícia, é a filha, pode falar. Patrícia, eu ou outras duas Patrícias na sala? É a Patrícia que está na sala, que é a mãe, que está usando o celular da filha. Ah. Vai lá, Patrícia. Abre o microfone. Eu acho que é Cacilda. Patrícia, está com a mãozinha levantada aqui, abre o seu microfone aí. Eu estou com a mãozinha levantada. A outra está aqui no chat. Pode falar, Patrícia. Eu só quero complementar a fala da Maia, a fala da Dirlene. O conhecimento, ele é o primeiro passo que a gente dá para poder ter efetividade mesmo nas nossas buscas, nos nossos direitos. E a gestão pública, ela perpassa, além do conhecimento, do planejamento técnico. Às vezes, nós, enquanto gestores públicos, nós somos cobrados de demandas que não é porque eu quero ver uma situação ruim que está acontecendo que eu posso chegar lá e fazer. Não, para a pessoa que está dentro de um administrativo, dentro de uma gestão pública, ele precisa planejar, ele precisa ir buscar o orçamento financeiro, ele precisa aprovar leis para aquele fim, porque senão, na saída dele, ele pode estar depois sendo responsabilizado. E o que eu vejo hoje, com mais nitidez, principalmente com o advento, né, das redes sociais, cada dia crescendo mais, é que as pessoas querem nos responsabilizar de coisas que às vezes demandam esse planejamento, esse trabalho continuado. Gente, e a administração pública, ela é muito burocrática. Para você desenvolver uma ação, para você dar efetividade a ela, passa por N passos, passa por uma N aprovação, e não é só chegar lá, pode ser o presidente da República. Hoje, nós estávamos conversando sobre uma situação até
de benefícios eventuais, né, porque são cestas básicas, urnas funerárias, são acessos às pessoas vulneráveis, que a gente precisa estar cedendo. Mas com o advento do Covid, aumentou muito a necessidade da população, e nós não nos preparamos para esse montante de novos pobres, de novas pessoas que necessitam do serviço público. E daí a gente se pegou o quê? Nós não nos planejamos para estarmos nesse momento, nós não tivemos projetos, e os projetos, as nossas vereadoras aqui presentes, as nossas próximas candidatas também, os projetos começam assim, começam dessa conversa, Dirlene, a partir daquela fala daquela mulher, a gente pode levar uma pauta para uma audiência pública na Câmara, discutir, a comunidade está querendo que uma jovem de 18 anos vai laquear, mas qual é o teor da necessidade daquela jovem de 18 anos laquear? Ela já tem 5, 6 filhos, né? Um exemplo, quase impossível. Ela começou a ter filho aos 14, ela é paupérrima e vive de benefícios. Então, tudo isso pode ser discutido. A legislação, ela tem um contexto, a gente vai cumprir a lei. Mas se você vê que traz risco de vida, que traz outras situações... Então, assim, precisamos sim estudar, precisamos sim conhecer para que a gente possa efetivar esses direitos e possa também chegar no cidadão, quando nós formos interpelados, e falar para eles... Esse é o caminho que a gente precisa seguir, é participar, é estar nas câmaras, é estar discutindo, não é só falar até errado porque o amigo aqui, o vizinho da direita ou da esquerda falou, mas porque eu conheço o contexto. Era só isso mesmo que eu queria complementar. Para sermos administradores públicos, temos que ter planejamento. Planejamento é a palavra X, a gente costuma falar, porque... a gestão pública, a gente divide ela em 3 fases importantíssimas, que é o antes, que é quando a gente está estudando, aprendendo sobre ela e almejando chegar lá como um gestor público, o durante, que é enquanto você está gestor, está fazendo as ações, realizando todas aquelas atividades que competem ao gestor público, e o pós-gestão, que é quando o gestor público é convidado pelos tribunais da vida, pelas controladorias da vida, a esclarecer suas atividades, suas ações, o porquê que fez bem, o porquê que não fez e o porquê que fez mal. De todas as formas, ele é convidado a responder por isso, e aí a falta de planejamento pesa nessa hora. É quando ele vai lembrar que almejou tanto chegar nessa posição ou naquela posição, mas que em dado momento ele não quis sentar com sua equipe, não quis sentar com seus cientistas, com seus estudiosos, para fazer melhor, para planejar, para fazer um projeto adequado para aquelas ações, e aí ele termina a gestão, fez de qualquer forma, fez de qualquer jeito, é quando os tribunais o chamam, e aí o CPF vai para o esgoto, e quando é só o CPF, tudo bem, quando ele tem que desembolsar, quando ele tem que se desfazer de bens para pagar as multas que são aplicadas, e se ele tiver esses bens, ainda bem também. E quando alguns vão até para trás das grades, porque não tem nem a condição de se explicar, não tem os bens para se desfazer e pagar as multas, eles são enquadrados mesmo e ficam lá por alguns dias. A gente tem exemplos no Tocantins, a gente sabe disso, e às vezes foi só a falta do bendito planejamento, que também é seguido do bendito conhecimento. Tem aqui a vereadora Ana Luísa, está com a mão levantada. À vontade, vereadora. Abra aí o microfone seu. Boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer a Coronel Patrícia por estar nos dando essa oportunidade, né, de fazer esses cursos. Nessa eleição agora, para mim, foi sim, mais tranquilo, né, porque eu participei do planejamento, e a gente sabe que para a gente, tudo que tem que fazer, tudo que nós temos que fazer, tem que ter um planejamento. E eu vi, assim, que ficou bem mais fácil, né, o nosso trabalho. E quando a Coronel Patrícia falou aí com relação aos benefícios eventuais, assim, como nós estamos na pandemia, a gente não estava preparado mesmo para estar atendendo a nossa população. A gente sabe que é muito difícil, né? Nós estamos aprendendo junto com o povo, né? Que a população eles têm nos cobrado e a gente tem que dar suporte a eles, né?
saia da onde sair, mas tem que dar suporte. Né? E para ser gestor mesmo, ele tem que estar pensando no povo. Né? Aqui na minha cidade, nós temos hoje, faleceu 5 pessoas de Covid, né? Foi enterrado. 4 ficou aqui e 1 foi para São Paulo. Mas a gente vê assim que assim, o povo tem cobrado muito do gestor. E nós somos gestores dos vereadores, né? E nós estamos sendo cobrados com relação a o que fazer, né? Eu acho que antes a gente não tinha feito um planejamento, mas hoje, assim, dá de se construir um planejamento de 1 ano para trás, né? O que nós já temos 1 ano de pandemia. E, assim, eu vejo que tem muita dificuldade, né, com relação à gestão e por falta de trabalho coletivo, né? Quando a nossa Elisiane falou aí sobre que tem que ter coletividade, tem que ter transparência, né? E nós temos um pouco de dificuldade com relação a isso, né? Nos orçamentos, eu achei interessante quando ela falou que nós temos esse poder de mudar, né, as ações quando tem um planejamento, tem um projeto, né? E é em cima disso que a gente tem que construir. E eu vejo assim que eu já estou no 3º mandato e eu vejo que eu tenho crescido e agora mais do que nunca agora com relação a esses cursos que a nossa presidente nos deu essa oportunidade, né? E dizer que estamos aqui para aprender. Sabemos que não sabemos nada, né? Às vezes as vereadoras que estão aí, elas sabem das dificuldades que o povo tem cobrado da gente, né? Dia e noite. Ontem, até as madrugadas, tinha o povo me cobrando com relação às mortes que teve aqui, né? Nós moramos aqui na beira da BR, né? E aí, o que fazer? Como fechar a cidade? Né? E o povo descendo, desculpa a palavra, descendo o cacete em cima dos vereadores, né? Mas é muito difícil fazer gestão nesse tempo, agora, viu? Quem não sabe se faz gestão ou se trabalha com a emoção, né? Mas é isso a minha fala, desde já agradeço cada um de vocês que está aí participando e vou estar convidando as colegas para estar participando dos próximos cursos. Bom, nós já estamos chegando aqui a 21h30. Eu vou abrir a fala para mais 2 pessoas. E aí nós vamos encaminhar para o final do nosso evento com as devidas considerações, tá? Alguém tem mais alguma pergunta, que tem mais alguma contribuição, esteja à vontade. Tá aí, a Sueli Maria Conceição foi a primeira a levantar a mão. Pode estar contigo a fala, Sueli. Pode abrir o microfone aí. À vontade, Sueli, teu microfone está aberto, pode falar. Acredito que ela está até tentando falar, mas nós não estamos ouvindo. Fala, Sueli, agora saiu o áudio, vai. Oi. Oi, estamos te ouvindo. Pode falar bem próximo aí ao microfone do celular. Tá ok, é porque eu estava com fone, aí estava com dificuldade. Eu gostaria de estar agradecendo a Coronel Patrícia, a Maia, assim, pela dedicação. Hoje mesmo eu estava aqui e a Maia só mandando mensagem, mandava no grupo, mandava no privado. Eu falei, meu Deus, Maia deve estar para ficar louca, porque é tanta gente para ela estar dando suporte, para estar lembrando dessa reunião. E, né, então eu sei que é um corre-corre, mas tudo que ela tem feito nesse período, desde a campanha política até aqui, ela tem feito muito bem, tem se esforçado muito. Gostaria muito de agradecer mesmo. Agradecer a Coronel Patrícia pela atenção, agradecer você também, viu, pela atenção, para tirar esse tempo para estar ajudando a gente, né? E eu só tenho a agradecer, estou começando a engatinhar agora na política e moro aqui bem interiorzinho mesmo, Lavandeira, o nome da minha cidade, né? Não chega nem a 2.000 habitantes.
Então, assim, mas a realidade que nós vivemos aqui é a mesma que está geral, né? Graças a Deus nós temos um prefeito muito dedicado, que é o Roberto César, o famoso Cezinha, né? O Marcelo Miranda, só chamei de Cezinha. Então, assim, ele é um prefeito muito dedicado, muito, assim, sabe, esforçado, ele corre mesmo atrás. Ontem mesmo ele esteve na Câmara, deixou lá a gente a par de tudo que o município tem recebido, das verbas que estão aí já às portas para poder iniciar as obras. E, assim, eu só tenho mesmo a agradecer. E eu gostaria, assim, de saber como que eu faço para eu ter esse material, para que eu possa ter ele impresso, porque é muito bom para a gente estar estudando depois, porque a aula aqui, a reunião, ela é muito boa, mas tem muita coisa que quando você para e vai ler, vai olhar direitinho, aí que você começa a entender melhor. E desde já eu deixo um abraço a todos. Deixa eu fazer uma pergunta aí. A Ironsite, tu tem livro impresso aí de gestão? Impresso? É. Tenho. Eu me formei em administração. Ah, tu está falando da... Não, os livros de gestão da fundação. Tem eles lá no diretório metropolitano. Porque o que poderia fazer? Para esse grupo que valorizou, que está aqui 2 horas, querendo conhecer, tu, além de inscrevê-los na plataforma digital, tu poderia, através da comandante Patrícia, da Maia, mandar o livro para as meninas. Porque daí elas vão pesquisar, fica mais fácil, entendeu? Isso? Era a minha última fala, eu ia fechar aí, né? Nós temos, o que a Elisiane trouxe para vocês foi o abre apetite, né? Eu ia falar aperitivo de todo esse conteúdo maravilhoso que a FUG tem para oferecer a vocês. Nós temos gestão pública municipal, módulo 1, módulo 2, módulo 3. E vocês têm todos esses livros em PDF, além de professores, excelentes professores, que vão ensinar vocês na hora que vocês tiverem tempo para abrir o seu celular e assistir as aulas. E reassistir aí as aulas, meninas, são gravadas, são aulinhas de 15 minutos. Isso. Então, vocês lêem o livro primeiro e depois assistem os vídeos. E depois a gente até pode fazer discussões sobre temas específicos. Por exemplo, lá no módulo 2, que é Poder Legislativo, como criar política pública, como fazer uma lei, como é que isso... Então, quem é vereadora, já olhou o livro, já leu, já viu, agora vamos para a prática, a gente pode combinar isso. Tá? Só que além dos PDFs, era um site, vê se tu tem na fundação, para deixar com a comandante Patrícia, os impressos. Se tu não tiver... eu vou ver aqui na Nacional e mandamos aos cuidados aí para a FUG de Tocantins. Legal, eu acredito que nós... Eu acho que quem busca o conhecimento, a gente tem que aproveitar, porque não é todo mundo que quer, viu, gente? É impressionante. Então, a gente tem que valorizar quem quer. Quem não quer, o que a gente vai fazer? Né? Pois é porque aqui nós temos várias mulheres do MDB de várias cidades do estado de Tocantins, né? Eu vou passar esses livros, esse conteúdo para a Patrícia. Eu acredito que nós tenhamos lá, eu andei dando uma verificada no conteúdo que nós temos lá armazenado lá no MDB. E para quem tiver um pouquinho mais de pressa, eu vou poder estar abrindo o curso de gestão pública municipal já na próxima semana, se vocês quiserem. E aí já posso inscrever vocês e enviar um login e senha para que vocês estejam consumindo esse conteúdo do celular, no computador seu, tá? Se vocês quiserem, se tiver 5, 6 aqui, já tem um curso pronto. Aí, ó, já vi que já tem mais de 100 mãozinhos levantadas aí, né? Então, nós já temos uma turma, eu vou abrir. E eu sei que algumas pessoas são mais digitais, né, no processo de aprendizagem, precisam de um livro na mão, né, para estar passando as folhas, grifando com lápis,
eu vou disponibilizar isso para a Patrícia e vocês podem estar pegando lá no diretório conosco, tá ok? Mais alguém aí com a fala para a gente finalizar? Vai, Bruna. Ok. A Leidiane, manda a Leidiane Souza, está contigo. Boa noite a todas. Boa noite. Eu vou naquela última fala que diz assim, sobre a questão dos valores e economia, né? Sobre a questão de um funcionário, que se gasta muito com um funcionário, enquanto a gente chega num lugar e é bem destratado, não é valorizado, o quanto ele ganha e não dá aquela dedicação, não mostra o empenho, nem o trabalho, né? Então, eu vejo assim, que isso acontece na maioria dos estados, né? Você chega ou num hospital mesmo particular, ou num posto de saúde, ou num UPA, e você vê a desigualdade, que às vezes porque a pessoa ganha mais, porque ele está lá por detrás do balcão, com um jaleco, algo mais, ele quer se desfazer. E por isso, a economia se vai, mas não vê o empenho, não vê o trabalho, não vê a dedicação, né? Então, eu acho que nós, as pessoas, nós, os cidadãos, temos que averiguar, né? Eu acho que nós que tem que fazer valer a nossa vez, né? Porque ele está pago para aquilo. Então, se vai muito dinheiro naquilo ali e a gente não se vê praticamente nem o trabalho, nem a dedicação e nem o empenho, né? A pessoa tem uma qualificação, tem um trabalho, tem um certificado, mas ele não mostra o seu trabalho para aquilo que ele foi colocado, não é verdade? Está contigo, Lili. Essa questão do servidor, eu sempre tenho bastante cuidado, assim. Eu acredito muito no servidor público, sabe? Principalmente naquele que faz concurso, assim. O que nós temos que controlar é o que cada servidor devolve. O servidor é um policial militar, ele está na rua, ele está servindo a população, ele é extremamente necessário. Um servidor é do SUS, está lá no sistema de saúde, na educação, mas eu me incomodo muito com o servidor da burocracia. Aquele servidor que ele não tem uma entrega direta na cidade. E é isso que precisa ser analisado, e essa reflexão, e aqui eu não quis aprofundar muito em alguns temas, porque eu acho que tem que ser temas que a gente vá falar depois que vocês fizeram o curso. Mas a palavra da moda, a comandante Patrícia vai me entender, é reforma administrativa. Parece que se tirar o servidor público, está tudo resolvido. Então, quem é que vai cuidar do povo? Então, porque, na verdade, quem cuida são os servidores. Então, é uma linha muito tênue, e eu faço esse exemplo por conta do funcionário que não trabalha. E a gente sabe, você sabe que tem um. O primo do amigo, do parente, que é nomeado, porque não sei o que, do deputado, que não sei o que, de não sei quem, e que nem ir trabalhar vai. Então, sim, vocês estão certas, a forma de fazer é fiscalizando. A forma é fiscalização. Só para vocês terem uma ideia, gente, vocês conseguem nos portais de transparência ter acesso a todos os servidores da Prefeitura, do Estado e da União. Vocês conseguem saber todas as pessoas que recebem benefício no município de vocês. Nome e CPF. Se a pessoa recebe recurso público, a informação é pública. Então, a gente precisa fazer essas discussões. Deixa eu contar uma para nós, Rita, para encerrar. A vereadora Ana Luísa, só imagina o perrengue, vereadora. Olha só, estamos nós na fundação e um técnico nosso abre o portal da transparência da cidade.
pessoal, aqui está o portal da transparência, agora nós vamos ver todos os abusos, não sei o quê. Vamos ver quem ganha a Bolsa Família. Tinha um nome de um vereador nos que recebia o Bolsa Família. Mas é isso, entendeu? Ele ficou todo cheio, não, mas é que isso aí eu recebia antes, mas eu já pedi para eles tirar meu nome, e ficou dando explicação para o povo. Aí, isso era lá no Nordeste. Aí o presidente disse assim, eu já avisei Assis, ele vai sair morto do sertão. Então, é isso, entendeu, gente? Mas para a gente reduzir desigualdade é assim, é botando luz sobre os abusos. E quando a pessoa for um bom servidor, que a comunidade também reconheça que ele não é funcionário para ele, mas aquilo que ele faz, ele devolve para a comunidade em um bom serviço. Gente, eu fico assim, sei lá qual é o meu sentimento, mas é de uma profunda gratidão para esses enfermeiros, essas auxiliares de enfermagem, servente. Uma servente de posto de saúde está lá arriscando a vida para deixar tudo limpinho como tem que ser para um paciente, e muitas vezes ganha pouco mais que um salário mínimo. Então, eu valorizo demais o servidor, tá? Desde que ele retribua para o povo cada centavo, né, que ele está recebendo do poder público. E não é essa situação que a gente, infelizmente, ainda tem no país, de que as pessoas ganham um cargo porque tem vínculo com alguém, mas não se acha nem que tem que ir trabalhar, né? Com isso, eu já concluo a minha participação, tá, Aerossal? Te agradecendo demais a comandante Patrícia. A gente não teve oportunidade ainda de conversar mais, tá, comandante? Mas fique certa de que sempre que a senhora chamar, nós estaremos aqui, tá? Ó, à disposição. Bom, Para o comando. Eu ainda vou vender o peixe aqui para finalizar, né, esse evento. Vocês estão vendo aí na tela os cursos que a Fundação oferece, né? Esses cursos estão disponíveis para vocês, na cidade de vocês, para o grupo político de vocês, para a família de vocês. Periodicamente, eu estou publicando esses links no WhatsApp, Facebook. Deixa eu te dar um caminho para tu ter aluna. Manda para a Maia. Já descobri, quer mobilizar o povo, manda para a Maia. Manda para a Maia. Mas eu vou falar aqui rapidinho, ó, do que tem aí disponível para vocês. O que eu já vou abrir na segunda. Aqui, ó. Curso de gestores municipais, módulo 1. Esse daqui, a partir de segunda-feira, vai estar disponível para vocês e no login. Mas isso tudo aqui, ó, vocês podem acessar através do WhatsApp. É só entrar em contato comigo e a gente pode estar montando turmas específicas. Elisiane, eu agradeço a tua participação, agradeço aqui a participação de cada uma dessas mulheres que estão aí até 9h47. E aí não saiu pouquíssimas, né? E Maia, nós batemos o recorde aqui da última, né? A última foi 28 mulheres. Hoje parece que tem 2 homens. Eu vi aí um outro colega no meio, né? Mas foram 32 mulheres, retirando aí os 2 homens da contagem. Patrícia, muito obrigado pela oportunidade de estar contribuindo com essas mulheres e com o MDB Mulher. E eu te dou a palavra para finalizar esse evento. Eu só tenho a agradecer. E, Elisiane, eu quero só fazer aqui um parêntese. Você não há de ver que a Maia, ela não é servidora, nem funcionária, nem tem nenhum vínculo com a gente no partido. Ela está nessa empreitada única e exclusivamente por acreditar no potencial das mulheres, por acreditar que nós, mulheres, temos que nos unir nesse processo de aprendizado. Então, assim, eu queria muito que ela viesse para o MDB Mulher, já pedi ao nosso presidente para que ela esteja conosco efetivamente. Ah, sim, porque eu falei que ela era, eu achei que ela era servidora do partido. Não, ela faz isso por amor, por acreditar no potencial de cada uma dessas mulheres.
E isso ela começou a acompanhá-las lá atrás na campanha, e desde então ela nunca mais soltou da mão. Às vezes eu quero dar assim uma sumidinha, ela, não, você pode voltar, você faz um vídeo, vamos estar lá. Então, assim, só quero mostrar esse exemplo da Maia, de crença no nosso potencial, de crença de que nós, entes políticos, entes públicos, temos sim que ser impulsionados ao crescimento. E é com pessoas como a Maia, com pessoas como cada uma de vocês aqui presente, com uns homenzinhos também, né, Aaron, de vez em quando do nosso meio, mas é isso que a gente quer, unir as mãos e trabalhar políticas públicas que atendem às nossas necessidades, que atendem os nossos anseios, que contribuam com outras mulheres que não conseguem estar aqui e ter as mesmas oportunidades que nós temos. Muito obrigada de coração a toda a equipe da Fundação, e a gente está aqui sempre para contribuir e para somar, para que a gente possa crescer juntas, porque nós crescendo juntas, quem ganha é o nosso Estado, é o nosso Brasil. Então, um cheiro no coração de cada um, que Deus nos abençoe, se cuidem, né? Se cuidem, cuidem das suas famílias, que em breve nós estaremos aí nos abraçando e lembrando desses momentos com saudade. Elisiane, ao contrário de você, eu tô para perder o nariz com a tal da máscara. Chega fere. Então, eu tô sonhando com o dia que eu me liberto dessa bicha. Eu também não gosto da máscara. Foi uma amiga minha que disse isso. Na verdade, uma funcionária aqui do Instituto que disse que ela é novinha, tem 22 anos, 23, mas ela sofria demais com rinite. Eu uso a máscara assim de medo de morrer. Eu tô só com a vacina. Eu tô emburacada em casa, não saio nem por 30, entendeu? Saio pouquíssimo assim. E louca de vontade que a gente consiga se vacinar para ter uma vida minimamente normal. Só a vacina nos devolverá assim uma liberdade, né, da gente poder se abraçar sem ter medo de se contaminar ou de contaminar outra pessoa. Então, isso é verdade. Então, meninas, um grande cheiro no coração de vocês, que Deus nos abençoe, que nos livre e nos guarde. Viu, Ana Luísa? Que a gente possa ter noite tranquila, sem novos óbitos aí. E só agradecer mesmo e orar. Orar, rezar, pedir ao Pai que nos protejam sempre. Obrigada. E até a próxima, daqui 30 dias, né, Maia? Sim, mais ou menos isso. Mais ou menos daqui 30 dias. Eu conto com cada uma de vocês para estarmos aqui de novo, matando saudade. Tchau, pessoal. Era só tchau. O beijo não foi para você, não, viu? Só para os meninos, só para as meninas. Obrigada, Elsite. Meninas, tchau. Boa noite para vocês. Todo mundo com Deus. Gente, boa Até noite. a próxima. Boa noite. Boa noite. Excelente noite para todos, né? Boa noite, Maia. Boa noite, obrigada a todos. Eu estou pensando aqui em me lançar candidata a alguma coisa depois de hoje. Já estou querendo entrar para esse trem já. Agora, que maravilha! Tá com nós na luta. Presidente da República, vamos lá, vamos botar uma mulher de novo lá na presidência. É isso, viu, Maia? Agora me danei, agora eu quero. Agora com a segunda ferramenta poderosa, né? Que é o... Eu sou a política do bastidor, eu sou aquela que fica lá atrás nos projetos e no planejamento, eu juro. E dando bronca na política, né, Maia?